Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Larissa Mesquita, sou professora de Geografia e hoje nós vamos falar sobre atmosfera terrestre. Antes da gente começar, eu quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos falar sobre a atmosfera terrestre, esse elemento fundamental para a manutenção da nossa existência aqui no planeta. Você pode começar pensando que a atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. É um conceito super bacana, certo? Então não se esqueça, a atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. Se nós considerarmos o tamanho do planeta Terra e, claro, do universo, do espaço, a atmosfera terrestre é uma camada relativamente fina. E ela é essencial para o funcionamento ordenado dos processos químicos, físicos e biológicos que garantem a existência da vida. Nitrogênio e oxigênio são os gases predominantes na atmosfera, mas eles não são os únicos, né? Existem muitos outros gases componentes nessa camada essencial do planeta. E para a gente entender bem a atmosfera terrestre, é fundamental que nós consideremos a existência das suas camadas. Elas são 5 e se apresentam de acordo com as suas características químicas e físicas diferenciadas. Olha só, fiz um esquema aqui para facilitar a nossa vida, tá certo? Aqui eu consigo mostrar para vocês as camadas, então, da atmosfera terrestre. Vamos começar falando, então, da troposfera, que é essa daqui, gente, é a camada mais próxima da superfície. É a camada que quando quando a gente se movimenta, como eu estou fazendo aqui agora, ó, com a minha mão, eu sinto o ar. Isso aqui é a troposfera, certo? A troposfera terrestre, ela vai da superfície da Terra, ou seja, do nível do mar, 0 altitude, até mais ou menos 13 quilômetros. Agora, é importante considerar que essa altitude, ela é só uma ideia clássica, né? Isso não dá para a gente estabelecer exatamente onde termina uma camada e começa outra. Por isso, você pode encontrar em suas pesquisas variações de altitude para as camadas da atmosfera. Aqui eu coloco 13 quilômetros de altitude, mas você pode encontrar, por exemplo, 10 quilômetros de altitude, certo? Aqui ocorrem os fenômenos meteorológicos, como as chuvas, a formação das nuvens, enfim. É a camada super importante porque está próxima da gente. A segunda camada é a estratosfera. Ela tem uma altitude, né, a partir da troposfera, até aproximadamente 50 quilômetros de altitude. E essa camada chama bastante atenção porque nela existe a maior concentração de ozônio da atmosfera terrestre. Eu até coloquei aqui, ó, para você não se esquecer. O ozônio é um gás especial, né, de todos esses que compõem a atmosfera terrestre, porque é um gás responsável pela filtragem dos raios ultravioletas que chegam à superfície. Seria o nosso protetor solar natural, vamos dizer assim. Esse ozônio, inclusive, né, é alvo de uma discussão ambiental que começou ali no final dos anos 70, início dos anos 80 do século 20, e inclusive foi gerado um encontro ambiental em 1987, é bom que a gente faça esse parêntese, o chamado Protocolo de Montreal, onde se discutiu exclusivamente a redução do ozônio na atmosfera terrestre, um fenômeno que é conhecido como buraco na camada de ozônio. Você já deve ter ouvido falar muito sobre isso. Ficou estabelecido que a partir daquele encontro, né, a partir daquele documento, os países não iriam mais permitir a utilização maciça do CFC, do chamado clorofluorcarbono, que é o grande inimigo do ozônio na atmosfera terrestre. Assim, a camada de ozônio, como é chamada essa concentração desse gás nessa parte da atmosfera, já está em processo de reconstrução. E a terceira camada é a mesosfera. Nesse caso, eu estou falando de uma camada constituída por uma temperatura muito baixa. É considerada a camada mais fria da atmosfera terrestre. Ela tem uma altitude mais entre 80 e 90 quilômetros, certo? E aqui na mesosfera, né, é fácil de você lembrar pelo nome. Mesosfera é a camada do meio, meso. Então, é a camada intermediária da atmosfera terrestre. E a camada mais espessa da atmosfera é essa daqui, ó, a ionosfera.
Ela vai de uma altitude de mais ou menos 80 a 90 quilômetros até mais ou menos 600 quilômetros. Ela também é chamada de termosfera. É possível que você já tenha visto essa nomenclatura. Por quê? Porque é a camada mais quente. E tem um detalhe interessante, é nessa camada aqui, ó, na ionosfera, que ocorrem os efeitos necessários para a ocorrência daquele belíssimo fenômeno conhecido como aurora boreal, mas que só pode ser visto lá nos extremos do planeta. E acima dos 600 quilômetros de altitude, nós vamos ter a chamada exosfera. Essa é uma camada que se caracteriza por ser a transição entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral. Queridos, é muito importante a gente considerar o seguinte: a atmosfera terrestre é um elemento vulnerável, justamente porque ela é fina, né? E o que a gente vem observando é que desde a primeira revolução industrial, as ações humanas, especialmente aquelas ligadas à eliminação de gases de efeito estufa, vêm promovendo mudanças muito significativas nessa estrutura tão essencial. É importante, né, que os padrões, principalmente energéticos do mundo, sejam alterados, sejam melhorados, para a gente proteger isso aqui. Senão a nossa vida com certeza estará em risco. Bom, queridos, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e antes da gente se despedir, eu quero te fazer mais convites. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição e acesse também as nossas redes sociais. Tchau, tchau!